Glória a Deus. Bom dia a todos. Tudo em paz com você? Glória a Deus. Imagino que as crianças estão indo lá para essa linha, né? Queria pedir para que você pudesse se assentar agora, para que a gente, o Espírito Santo, possa ministrar através da palavra aquilo que Ele tem para falar conosco. Você crê que Deus quer falar com você nessa manhã? Amém. Sim. Sim. Eu fui ontem para o jogo do Flamengo e o Orlando City, mas fique tranquilo que eu não estou desviando da fé não, tá? Me chama a atenção esse tipo de coisa, sabe por quê? Porque quando você vê a motivação das pessoas, as pessoas viajam 3 horas e pouco, pagam um ingresso caro, para festejar algo que em 2 horas depois passa. E por que eu falo isso? Porque é a expectativa, né? A expectativa que é gerada em cima daquele evento. Isso faz a pessoa até pagar ingresso para ver um negócio que não muda nada. O salário deles no final do mês é o mesmo. E a gente, amanhã de manhã cedinho, tem que seguir a vida, né? E quando nós estamos aqui nesse ambiente de presença de Deus, qual a expectativa que eu tenho gerado? O que está no meu coração? O que eu espero? O que eu quero dar a Deus e o que eu muito preciso de Deus? Isso faz toda a diferença. Isso muda o ambiente, muda a adoração, muda tudo aquilo que está em nossa volta. Não é assim que funciona? Amém. Então, quando nós aprendemos esse tipo de coisa, adorar a Deus é maravilhoso, é muito, muito precioso, porque enquanto eu adoro, Deus ele vai revelando o coração dele para mim. A Bíblia fala que eu vou sendo transformado, a contemplação transforma meu coração. Amém. Quando eu contemplo o Flamengo, que aquilo ali é um negócio, tem uns louvores lá que tem que atualizar, viu, Zé? A pessoa faz uma introdução boa, daqui a um pouco o louvor ele fica meio que herético, um negócio esquisito, né? Mas quando eu contemplo a presença de Deus, quando eu contemplo a face do Senhor, isso muda o meu coração, isso muda o meu interior. Amém. E Deus deseja fazer isso conosco, né? Sempre, sempre, sempre. Amém? Amém. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, que eu coloquei o título dessa mensagem: Enviado pelo Pai para vencer gigantes. E é claro que esse título, vocês já sabem, pelo cheiro, você já sabe que tipo de carne está sendo cozinhada, né? A gente vai falar sobre Davi e Golias hoje, pela manhã. 1 Samuel 17, 18 fala assim: Jessé disse a Davi, o pai de Davi, seu filho, peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e esses 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, estes 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como os seus irmãos estão passando e tragam uma prova de que estão bem. A vida, ela é repleta de desafios. Viver é um desafio muito grande. E estando preparado ou não estando preparado para os desafios eles não vão deixar de existir. A questão é como é que eu enfrento os gigantes que eles se apresentam na caminhada. Porque Deus tirou o povo do Egito para introduzir
na terra prometida, que é Canaã. Mas ele não falou como seria a trajetória até chegar em Canaã. Teria que abrir o Mar Vermelho, passar o Jordão, muita coisa tinha que acontecer até chegar em Canaã. Esses são os desafios da vida. Você tem uma terra prometida, você é um filho de Deus. As promessas de Deus, elas continuam valendo para mim e para você. Porém, eu preciso entender que para mim chegar em Canaã, eu vou enfrentar gigantes. Eu vou encontrar desafios, eu vou encontrar dificuldades. Não é porque eu sou do Senhor que tudo vai ser um mar de rosas. Eu lembro que quando eu converti, eu falei, cara, agora graças a Deus os meus problemas vão acabar. Porque muitas vezes essa é a motivação que a gente tem quando nós nos aproximamos de Deus. Deus vai resolver os meus problemas. Deus já resolveu o teu problema. Qual era o teu problema? De estar afastado de Deus, de estar separado de Deus, de não ter comunhão com Deus. Deus resolveu o teu problema de comunhão com o Pai. O teu problema já está resolvido. A vida eterna é essa, entender isso daí. Mas e esses problemas que são corriqueiros, que são do dia a dia? Deus também vai resolver esses problemas. Mas eu preciso entender que esses problemas, Deus vai me capacitar para que eu mesmo possa derrubar esses gigantes na minha vida. Por que isso vai acontecer? Porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Por que os problemas, por que as dificuldades, por que essas situações acontecem? E quando nós não resolvemos, está muito rápido, filho? Não. O Léo está traduzindo para o Ace. What's your name, brother? Ace. You're very welcome. Welcome. Oh, appreciate it. Thank you. Ok. Porque os problemas, eles tendem a nos exaurir, a drenar as nossas forças, com o propósito de nos paralisar. Não é assim? Quando você passa por um problema, você não tem aquela sensação que está faltando algo. Parece que a torneirinha da força, ela vai embora. Você não tem vontade para trabalhar, você não tem vontade para relacionar, você não tem vontade para fazer quase nada. Porque esse é o desafio. Porém, uma pessoa de fé toma suas decisões baseadas em Deus. E não no tamanho dos seus gigantes. Salmo 121, verso 1 fala assim: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O salmista está fazendo uma pergunta. E ele mesmo responde: o meu socorro vem de quem? Do Senhor, que fez o quê? Os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda a sua vida. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é que guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite o quê? A lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Que promessa linda, não é não? Amém. Uma coisa que eu preciso entender: os gigantes, eles sempre vão ser maior do que a minha capacidade humana. Mas também preciso entender que eles jamais serão maiores que o meu Deus. Amém. Esse salmo aqui é um salmo de peregrinação, que o povo, enquanto caminhavam, quando eles se deslocavam de um local para outro, eles cantavam isso: eleva os meus olhos para os montes. Porque havia muito perigo naquela caminhada, desertos, tantas situações que eles enfrentavam. E eles confiavam que os gigantes que iriam se apresentar nessa caminhada, o Senhor iria guardar, o Senhor iria proteger, o Senhor iria livrar eles de todo o mal. Então tem gigantes, não tem? Sim. Mas tem o nosso Deus que nos cuida, tem o nosso Deus que nos protege, tem o nosso Deus que nos livra. Davi fala assim: se não fosse o Senhor, os nossos inimigos já teriam detonado. Não é assim? Se não fosse o Senhor. Mas graças a Deus, porque o Senhor cuida de nós.
Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele não nos deixa só. Nós sempre estamos acompanhados pela presença do Senhor. Amém. Então, em meio às dificuldades, em meio às lutas, nós estamos no meio de uma dificuldade. Mas eu não estou sozinho, eu estou com Deus. Ele que governa o meu barco, Ele que cuida da minha vida, Ele que está no controle da minha vida. E agora, de maneira prática, eu queria aplicar essa palavra. Davi era um simples pastor de ovelhas. Era uma profissão muito comum naquela época. Ele era uma pessoa comum. Davi era uma pessoa comum. Aí você fala assim, será que Deus pode me usar? Eu sendo uma pessoa comum, eu sendo quem sou, será que Deus pode me usar? Pode. Porque essa capacidade, o Deus irá te usar não é através da tua capacidade. Deus ele irá te usar porque é o Espírito Santo que te capacita a fazer Amém. essa obra que Ele te chamou para fazer. Amém. Davi era uma pessoa antes, mesmo tendo grandes características. Porque o Espírito Santo não vai te virar do avesso e não vai normalmente o Espírito Santo ele vai potencializar o que já está em você. Deus ele te criou com propósito. E quando Ele te criou, Ele colocou em você características que são típicas sua. O Espírito Santo vem para potencializar essa criação que Deus fez e que é boa. Então, quando o Espírito Santo vem sobre a vida de Davi, ele vem para poder potencializar aquilo que já estava em Davi. Davi ele era um menino diferenciado. Porém, ele não conseguiria fazer a obra que Deus chamou ele para fazer se não fosse através do Espírito Santo. Amém. Somente ser uma pessoa diferenciada, isso não é novo. É o Espírito Santo que nos capacita. Então, Davi ele era um pastor simples. E diante dos olhos dos seus familiares, os seus familiares não davam muita moral para Davi, não reconheciam Davi. Esse menino aí não tem futuro. E cuidar de ovelhas naquela época era trabalho do caçula, do irmão mais velho. Quem é o primogênito em casa sabe o que eu estou falando. Aquilo que você não quer fazer, se empurra quem? Vai lá, menino, vai fazer isso aí. Vai varrer o chão, vai não sei o que. Então aquele serviço que não tem uma relevância é o caçula que faz. E Davi estava lá, cuidando das ovelhas do pai. Mas só que tudo aquilo que ele fazia com muita excelência. Muitas vezes a gente fala assim, quando isso acontecer, eu vou dar o meu melhor. O teu melhor não é quando isso acontecer, o teu melhor é em todo momento. Porque se eu não conseguir ter esse entendimento nas coisas menores da vida, nas coisas pequenas da vida, como é que eu vou tratar com as coisas maiores? Tudo na vida é um processo, inclusive com Deus. Deus vai delegando responsabilidades na tua mão, Deus vai delegando responsabilidades nas minhas mãos. Se eu não lidar bem com as responsabilidades pequenas, você acha que Deus vai me levar para uma responsabilidade maior? Se o teu filho, que você pede para ele tirar o lixo, ele não consegue lidar com aquela situação, você tem que trabalhar o pequeno para chegar no grande. E Davi, ele não se importava em fazer as coisas que os outros não queriam fazer. Mas isso desenvolveu na vida dele um espírito de excelência. Amém. Porque Davi era um homem diferenciado, com um comportamento diferente. Alguém que foi escolhido por Deus para governar o seu povo através dele. Por isso a gente vai poder extrair desse texto, que é basicamente 1 Samuel capítulo 17, algumas características de alguém que vence os seus gigantes. Você quer vencer os gigantes da vida? Amém. Você quer vencer aquilo que muitas vezes incomoda, aquilo que ainda não está te desafiando? Porque normalmente o gigante ele desafia você. Ele tenta roubar a sua identidade, ele tenta roubar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos e te paralisar. E era o que estava acontecendo com esse povo. Esse povo de Israel já por 40 dias, fazendo uma guerra com os filisteus, todas as manhãs e todas as tardes, o tal de Golias chegava lá e falava, ei, tem algum homem, ele estava pedindo
É muita afronta, não? Diante de um exército, ele fala assim: ei, tem um homem aí. Sabe o que significa um monte de homem escutar isso daí? Não. Vai, tá pronto. Eu entendo que a Leia não consegue entender. Você lembra na escola, quando você arrumava uma encrenca e o cara falava: se você é homem, você não sei o quê. Mesmo você não sendo homem, você virava homem. Porque isso mexe com o brilho do homem, o ego dele. E aquele exército, ao invés de se mover de maneira positiva, diante da afronta, eles se moviam de maneira negativa. E 40 dias isso acontecendo já. E quando eu creio que chegou o momento que Deus falou assim: vou resolver essa situação. Chega a hora, chega o momento que Deus olha para você e fala assim: não vou resolver essa situação. No momento que você menos se espera, através de quem você menos espera, Deus ele age e fala assim: hoje eu vou resolver essa situação. Amém. Esse é Deus. Esse é o nosso Deus. E uma pessoa que vence os gigantes, que precisa aprender a como lidar com isso, a primeira característica dessa pessoa é a responsabilidade. 1 Samuel 17:20 fala assim: no dia seguinte, Davi se levantou quando? De madrugada. E a gente está falando de um adolescente. John, how old are you? É John ou Peter? Pedro. Você? Qual é o seu nome? Peter, Pedro, né? Quantos anos você tem? 16. You like to wake up very early in the morning? A cara dele ainda não acordou. Nem acordou. Are you awake? Normalmente adolescente não gosta de acordar Tem muito sono. cedo. Tem muito sono. Várias vezes eu acordo de manhã cedinho e quando eu passo, vou pro meu cantinho, o Leve está lá no computador dele estudando. Várias vezes. Estou falando de 5 horas, 5:30 da manhã. Porque a responsabilidade vai te fazer e vai te levar a fazer coisas que normalmente você não faria. Por causa da responsabilidade e por causa do zelo que você tem com aquilo que você está fazendo. No dia seguinte, Davi se levantou bem cedo, ou de madrugada. Deixou as ovelhas com quem? Com o guarda. Carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate. Aos gritos clamavam para a batalha. A responsabilidade é uma característica de alguém que tem zelo por aquilo que lhe foi confiado. A responsabilidade desenvolve a excelência. Davi cuidava das poucas ovelhas do pai. Você fala assim: mas quando esse grupo vai crescer, aí realmente eu vou fazer um trabalho maravilhoso. Quando essa igreja crescer assim, quando a gente for para aquele templo novo lá, aí que eu vou virar do avesso. Aí vocês vão ver alguém fazendo a obra do Senhor. Mas e aqui? Porque quando eu entendo que algo me foi confiado, quando eu entendo que algo me foi entregue, a excelência vai me fazer a trabalhar aquilo ali com zelo. Não interessa o tamanho daquilo que eu estou fazendo, interessa como é que eu estou fazendo. E antes dele sair de casa, adolescente normalmente esquece das coisas, não esquece? Esquece ou não esquece? Tem tarefa para fazer, tem as coisas para fazer. Aí você pergunta: você fez, filho? Pai, esqueci, esqueci, mas vou fazer. Aí você volta 10 minutos depois: você fez, filho? Não vou fazer agora. Porque às vezes é desligado, não presta atenção naquilo que está fazendo. Mas Davi não era assim.
Ele sabia que ele tinha algumas ovelhas que o pai tinha confiado. E ele ia sair. E ele precisava deixar aquelas ovelhas abrigadas, cuidadas, pastoreadas, enquanto ele não voltasse. Então, um menino que acorda cedo, um menino que chega lá e chega a responsabilidade dele para poder fazer isso da maneira correta. Mesmo Davi estando ausente, as ovelhas continuaram sendo cuidadas e protegidas. Uma pessoa responsável até pode delegar tarefas, porém sempre será responsável por aquilo que lhe foi confiado. Deus, quando Ele te confiou algo, Ele confiou algo sabendo aquilo que Ele entregou e para quem Ele entregou. E a minha responsabilidade, a sua responsabilidade, cuidar daquilo que Deus nos confiou. A minha casa, a minha família. Eu preciso ter esse coração. Fala assim, eu sou uma pessoa responsável. Glória a Deus. Mas eu creio que Deus quer nos ensinar responsabilidade através da excelência. A responsabilidade vai fazer você fazer coisas que normalmente a pessoa corriqueira talvez não dê o zelo. A responsabilidade vai te levar a fazer as coisas com zelo. Com zelo. Segundo lugar, diante de uma dificuldade, alguém que quer vencer gigantes, ele não fica paralisado, ele não fica esperando para ver quem atira a primeira pedra. Ele se oferece como resposta daquilo que está acontecendo. 1 Samuel 17:32. Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa desse gigante. O povo estava desanimado? O povo estava desanimado ou não estava? Estava desanimado. E Davi anima. Você vê que Davi não fala assim, é um bando de covarde. É um bando de gente que não tem compromisso, não sei o quê. Que soldadinho de meia tigela. Você vê que Davi não desqualifica o exército de Saul, mesmo eles não tendo o comportamento correto. Porque às vezes quando a gente vê alguma coisa errada, a gente já chega chutando o pau da barraca, desqualificando tudo, né? Mas Davi, ele não desqualifica. Ele anima as pessoas. Ele anima o rei e o exército de Saul, falando assim, que o povo não fique desanimado, não. Davi chegou. Em outras palavras, ele estava falando isso. Davi chegou. E eu vou lutar contra esse filisteu. Sabe, Davi, eu fui procurar no exército de Israel. Davi não fazia parte. O nome de Davi não estava lá no exército de Israel. Quem estava lá eram os 3 irmãos, os mais velhos. Davi podia dizer, já que não me escreveram, né? Já que não me chamaram para esse grupo, já que não me chamaram para essa reunião, já que não me chamaram para fazer o que estão fazendo, então não vou me envolver também. Vocês querem vencer gigantes? Não é assim que vai ser gigantes. Visão de reino eu entendo que talvez eles ainda não me chamaram, mas eu tenho algo que eu posso contribuir com relação a isso para ele. E eu vou fazer aquilo que muitas vezes as pessoas ainda não conseguiram fazer. Ele não deixou que a afronta continuasse e se ofereceu como resposta daquela solução difícil. Ser parte de uma solução de um problema fácil não é difícil, gente. O desafio é fazer parte, querer se envolver com um problema difícil. Normalmente o que é fácil a gente fala, ai, cara. Mas aquilo que a gente olha e fala assim, rapaz, isso aí vai dar, fazia um caminhão de carbonato. Não vou mexer com isso não. Então Davi falou, olhou para o gigante, porque humanamente falando, esse homem era grande demais. Tinha soldados lá, e 40 dias ele estava afrontando o exército de Israel, e ninguém teve coragem de lutar com ele. Porque humanamente falando, num combate pessoal, ninguém venceria aquele homem. E Davi fala assim, eu vou lutar contra ele. Eu me coloco à disposição para fazer isso.
Se oferece como parte daquela solução tão difícil, crendo na promessa feita aos seus antepassados. Olha a promessa aqui. Deuteronômio 20, verso 1. Quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos e virem cavalos, carros de guerra e um povo maior em número do que vocês, não tenham medo deles, pois o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando estiverem se preparando para a batalha, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, dizendo: escute, ó povo de Israel, hoje vocês estão se preparando para lutar contra os seus inimigos, que o coração de vocês não desfaleça, não tenham medo, não tremam, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é quem os acompanha e vai lutar por vocês contra os seus inimigos, para que vocês sejam salvos. É alguém que tem uma convicção, é alguém que sabia, que falava assim. O povo de Israel vivia em guerra, vivia lutando, vivia com dificuldades. E Davi fala assim: Deus nos deu vitória no passado e Deus vai nos dar vitória mais uma vez. Outra coisa importante que eu preciso entender: ignorar o desprezo dos seus irmãos. 1 Samuel 17, 28. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens e ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Verso 29. Davi respondeu: o que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Verso 30. Então Davi desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta, e o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Davi aprendeu a desprezar a rejeição e as afrontas. Ele começou a fazer isso dentro de casa. As maiores afrontas, as maiores rejeições, elas acontecem dentro de casa ou com as pessoas mais próximas. As pessoas que mais nos machucam são as pessoas que mais estão perto de nós. E Davi, dentro de casa, já trabalhava esse processo. Ele já ia limpando o coração dele para que isso não ferisse a alma dele e não paralisasse dele seguir sendo Davi. Porque o que me impede de ser marciano? É o meu coração enfermo, é a minha alma enferma. Porque aí eu vivo, ao invés de viver aquilo que Deus tem para mim, eu acabo vivendo intensamente. A minha fidelidade se torna a dor que eu sinto, né? Quando você tem uma dor de dente, você para tudo, você se torna fiel à dor de dente, né? Então é preciso trabalhar isso daí. E Davi nunca permitiu. Tanto é que ele fala: Senhor, sonda você, Senhor, porque eu tentei mexer com a minha alma e não consegui. Sonda você, Senhor, vê se é em mim algum caminho mau, vê se é em mim algum pensamento mau, vê se é em mim algo que te desagrada, e tira isso do meu coração, para que eu possa seguir caminhando pelas veredas da justiça. Davi aprendeu a desprezar a rejeição e as afrontas dentro da sua própria casa. Quando Samuel pede para Jessé chamar todos os seus filhos, Davi é deixado para trás. Como é complicado isso aí? A gente precisa ter muito cuidado, até mesmo com os eventos que a gente faz. Estava conversando essa semana com uma pessoa, estava falando com ela: vamos fazer parte desse ministério? Ela falou: eu tentei fazer, mas me deixaram para trás. E essa pessoa ficou muito tempo dentro da igreja, com uma situação, porque alguém deixou ela para trás. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Igreja não é um clube. Não é um clube onde eu me relaciono só com o meu grupo. Eu tenho um grupo, eu me relaciono só com eles. Não, a igreja é um corpo. Eu me relaciono com esses irmãos, mas eu também me relaciono como um corpo. Os seus irmãos tratam Davi como um irresponsável, um intrometido, um aproveitador de oportunidades. Essas palavras são duras
quando vem desse tipo de relacionamento. As maiores dores e feridas são feitas pelas pessoas que você confia e cria grandes expectativas. Por isso é melhor confiar em todos e se decepcionar com alguns, do que não confiar em ninguém e não amadurecer e não crescer na fé. Davi não se decepciona com a atitude dos seus irmãos. Não recebe o que eles falaram como uma afronta pessoal. E parece que ele tinha a revelação daquilo que o apóstolo Paulo fala lá para a igreja de Éfeso, capítulo 6. Quanto ao mais, sejam fortalecidos aonde? No Senhor e na força do seu vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas de quem? O diabo está por aí armando ciladas. Verso 12: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Reconhecer quem é o nosso inimigo e como ele age é muito necessário. Porque muitas vezes a gente trava batalhas, na maioria das vezes nós travamos batalhas no âmbito interpessoal. E a gente fica nesse negócio uma vida inteira. E a nossa luta não é contra as pessoas. Existe uma influência que o inimigo tenta influenciar, porque você é casa. O inimigo ele é alguém ilegal, ele não pode estar nessa terra. Ele precisa de um corpo, ele precisa de uma habitação, e a casa é o homem, né? E ele precisa que essa casa dê direito legal para que ele possa atuar, para que aconteça todo esse processo. Quando Adão e Eva eles deram direito para o inimigo atuar na vida deles, a partir daí você vê que ele criou um problema grande para o ser humano. E até hoje é assim. Ah, mas eu sou de Jesus, glória a Deus. Então vigia, meu irmão. E vigia naquilo que você fala, vigia naquilo que você faz. Vigia, porque o diabo anda ao dedo, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Vigia as suas atitudes. Vigia, você precisa vigiar, eu preciso vigiar. Porque mesmo sendo do Senhor, bonitinho como você é você mesmo que Ele quer pegar. Né? Ele está atrás daqueles que já conhecem a verdade. Aqueles que estão perdidos, a igreja precisa estar atrás deles. Mas aqueles que já foram salvos, Ele quer roubar, Ele quer matar e Ele quer destruir. Então reconhecer como o inimigo atua e age é muito importante. Ter o discernimento. Quando Pedro ele deu uma revelação de quem é Jesus, e depois no mesmo contexto Pedro tira Jesus de canto, a palavra fala que Jesus saiu de lado com Pedro e Pedro começa a exortar Jesus. Não, você não vai morrer não, você não vai para a cruz. Mas o discernimento fez Jesus falar assim: olha, essa palavra não é de Pedro, essa palavra não vem dos céus, essa palavra não vem do trono da graça de Deus, mesmo sendo da boca de Pedro. Porque a gente qualifica tudo, dependendo da boca de quem vem. Ou desqualifica, dependendo da boca de quem vem. A gente precisa discernir no Espírito quem está falando, se vem do trono de Deus, ou se não vem, se vem do trono do coração da pessoa. Isso faz toda a diferença. Então, essa questão ajudou a Davi a não receber as afrontas, não receber as batalhas que aconteciam em volta dele, e ele mantinha o seu coração firme nisso daí. Amém. Outra coisa que acontecia com Davi, a experiência do passado encorajava Davi a lutar as lutas do presente. Todos nós temos um testemunho em Deus, não temos? Amém. Isso é uma história de fé que nós estamos construindo, e essa história de fé, ela nos capacita a gente seguir em frente. Amém. O testemunho que Davi tinha no passado fortaleceu ele para poder enfrentar essa grande batalha diante de Golias. Essa experiência vivida fortaleceu a sua confiança em Deus para enfrentar Golias. 1 Samuel 17:34, Davi respondeu: Este seu servo apacentava as ovelhas do pai, quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca.
Se ele se levantasse contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi tinha discernimento daquilo que estava acontecendo. Essa é a questão que nós precisamos entender. Com relação às lutas, às batalhas que elas acontecem diariamente, nós precisamos discernir as batalhas. Davi entendeu que aquela batalha não era de exército para exército, porque Saul, o rei que estava lá no comando daquele exército, ele não tinha mais esse discernimento, ele não tinha mais essa capacidade de entender o que Deus estava fazendo. Por isso Deus levanta um menino para poder dizer: olha, essa batalha não se resolve aqui na terra. Essa afronta é contra o exército de Deus. E para que saibam que existe Deus em Israel, ele vai atuar nesse negócio. Eu não vou lutar essa batalha com armas carnais. E você luta essas batalhas com armas carnais? Eu posso falar de mim. Quantas batalhas eu tento enfrentar com as armas carnais? Argumentando, explicando, falando, tal. E Davi faz isso? Ele não faz isso. Você quer vencer os gigantes? Amém. Tem gigante incomodando você nesse momento? Amém. Tem algum gigante aí perturbando a sua vida nesse momento? Essas são as armas que o Senhor quer nos dar. Glória a Deus. 1 Samuel, eu já li o texto, né? Já li o texto. Outro ponto. Na luta, precisamos lutar com as armas que não são desconhecidas. Golias era um homem enorme. Humanamente falando, seria impossível um homem derrotá-lo. Tem coisas que você olha e fala assim: cara, eu não dou conta desse negócio. Eu não consigo resolver esse negócio. E é justamente nesse momento que Davi tem um comportamento diferente. Davi não luta essa batalha no campo da batalha natural. Ele apresenta essa batalha no tribunal de Deus. Quando o rei Josias, quando o rei Josias ele recebe uma carta, quando ele recebe uma informação falando assim: ó, o exército está chegando, estão virando a esquina da Santa. É Josias, Não é Josias, não. Josafá, obrigado. Josafá. O exército inimigo está virando assento aí. Já estão aí, já chegaram. Dá tempo para se preparar? Dá tempo para fazer alguma coisa? Tem notícias que você recebe que não dá tempo para nada. Chegou a notícia, está aí. Agora nós temos um problema para resolver. Como que a gente resolve isso daí? O que Josafá faz? Ele teve medo. A Bíblia fala que ele teve medo, ele sentiu. É normal, eu estou com medo, faz parte. Ele pega aquela notícia e vai apresentar para Deus. Fala: olha, Deus, o que está acontecendo? E eles estão vindo aí, não é de brincadeira não, eles querem arrebentar com nós. E ele não luta. Nós precisamos conhecer as nossas armas. Quais são as nossas armas? A igreja precisa conhecer quais são as armas da igreja. Davi não luta essa batalha no campo natural, porque isso já estava acontecendo 40 dias no campo natural. A batalha se estende no campo natural. Por quê? Porque não é aí que você vai vencer ela. Não é aí que eu vou vencer ela. Eu preciso tirar ela desse lugar e apresentar ela para Deus, entregar nas mãos de Deus. Jeová Sabaoth entra nessa causa, entra nessa situação, porque o que eu podia fazer eu já fiz. 1 Samuel 17:39. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isto, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. 2 Coríntios 10:4.
porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruirmos raciocínios falaciosos. E último lugar, o Pai envia Davi para enfrentar o gigante Golias, assim como Ele nos envia para enfrentar os gigantes da vida, porque essa luta, esse gigante tem o propósito de glorificar o nome do Senhor. Amém. 1 Samuel 17:47. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Assim como Deus tem um pacto com o homem, Deus também espera que o seu pacto com Deus seja de glorificar e adorar a Deus diante da luta e da adversidade. Por que os gigantes se levantam? Por que Deus permitiu Golias enfrentar o exército de Israel? Tinha um propósito. Por que Deus permite essa situação chegar onde chegou? Deus tem um propósito. Deus quer ensinar. E é justamente na crise que Deus levanta as pessoas com o entendimento correto, com a atitude correta, para poder combater aquela situação da maneira correta. E esse coração deve ter esse entendimento. Eu estou fazendo isso com o propósito de glorificar o nome do Senhor e de apresentar para as pessoas que Deus continua atuando e agindo na vida da igreja, na vida do ser humano. A luta, ela não vem para nos paralisar. Os gigantes, eles não têm o propósito de nos matar. Eles falam, eles criam tantas situações, mas o propósito é que Deus seja glorificado no meio de tudo aquilo que está acontecendo. João 15:8. Nisto é glorificado quem? Meu Pai. Que vocês deem muito, que você vença os seus gigantes. Deus quer te dar forças para você vencer os seus gigantes. Você fala assim, mas eu não tenho nenhuma dificuldade nesse momento. Pondera direitinho, né? Porque Deus quer nos capacitar para que a gente possa vencer essas dificuldades, seguir em frente. E assim mostrarão que são o quê? Os meus discípulos. Conclusão. Assim como Davi foi ungido para vencer os gigantes, também Deus Pai nos ungiu para vencer os gigantes que cruzam o nosso caminho. Os gigantes são levantados para fortalecer a nossa fé e glorificar o nome do Senhor. Qual é o gigante que Deus está usando para fortalecer a sua fé nesse momento? Ele tem um nome. O gigante da saúde, o gigante da financeiro, o gigante emocional. Qual é o gigante? Se tem um gigante que você olha e fala, ele é grande demais. Eu não consigo, eu tenho tentado, já fazem 40 dias, que todos os dias, é incrível, enquanto você não derrota o teu gigante, ele vai te afrontar. Ele vai bater na tua porta todos os dias e falar, ei, tem um aí para lutar comigo? Até o dia que você abre a porta e fala assim, tem, Jesus chegou, está aqui. Ele vai lutar essa batalha. Eu cansei de lutar com você, eu cansei de argumentar com você. Ele vai lutar com você. Aí pode ter certeza que ele vai correr. Amém. Deixa Jesus entrar nessa batalha. Deixa Ele fortalecer você. Esse gigante, essa dificuldade, as lutas que nós passamos, elas têm o propósito de nos fortalecer ainda mais. Davi era uma pessoa, antes de vencer Golias, o gigante tende a promover a sua vida. Amém. No bom Amém. sentido da palavra, viu? Você não é estrela de Hollywood. Quem tem que ser exaltado e glorificado é Cristo Jesus. Amém. Mas quando Cristo te levanta, você se torna a luz do mundo. As pessoas percebem. Davi, depois de derrotar Golias, ele se tornou uma outra pessoa dentro daquele reino. Ele começou a crescer, ele começou a avançar, ele começou a receber outros cargos de confiança, se tornou o general de Saul. E assim Deus foi escalando Davi até ele chegar no trono. Amém. Por quê? Porque ele não retrocedeu quando teve que enfrentar um gigante. Esse gigante foi o trampolim que o impulsionou
a seguir em frente, até ele chegar onde Deus levou ele. Esse gigante que eu tenho, que eu lido com ele, que você tem, a ideia é que ele possa ser um trampolim para te fortalecer, para gerar fé no teu coração, para gerar esperança no teu coração. E Deus fez no passado e também pode fazer nesse presente. E a sua vida vai seguir em frente. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Coloque-se de pé, eu quero orar por mim, por você. Por favor. Talvez você possa falar assim: hoje, eu analisando a minha vida, eu não sinto que eu tenha um gigante, eu não sinto que eu tenha alguma coisa me afrontando dessa maneira. Glória a Deus. Se não tem gigante, não precisa criar. Os reais já são suficientes, viu? Não inventa. Mas se existe algo te afrontando, se existe algo te desafiando, Deus quer te dar forças hoje. Amém. Deus quer te encher de esperança hoje. Deus quer te capacitar hoje para você se levantar e falar assim: essa resenha para aqui hoje. Amém. Esse gigante amanhã não vai bater na minha porta mais. Essa afronta não vai chegar na minha porta mais amanhã. Amém. Em nome de Jesus. Isso eu vou resolver isso hoje. Por quê? Porque existe uma terra. Lembra que eu comecei essa palavra falando sobre a terra prometida? O gigante normalmente ele quer te paralisar, ele quer te neutralizar, para que você não consiga viver tudo aquilo que Deus tem para você. Deus tem vida plena. Deus tem um casamento pleno para você. Deus tem uma família plena para você. Deus tem uma vida espiritual plena para você. Deus, juntamente com Cristo, nos deu todas as coisas que nós precisamos. Mas no reino de Deus, os valentes são aqueles que se apoderam, são aqueles que lutam, são aqueles que tomam posse daquilo que tem como herança. É necessário ter esse entendimento. Não saia daqui hoje. Se Deus trouxe essa palavra para uma pessoa, ela é suficiente. Porém, não saia daqui hoje sem resolver essa história desses gigantes aí que estão te afrontando, que estão te desafiando, dizendo: você não é isso tudo que as pessoas dizem que você é. E que adianta ter esse cajado na mão? Davi estava com o cajado na mão, tá? Ele foi com o cajado. Por isso que Golias fala assim: você vem contra mim com um lado de pau? Davi tinha o cajado dele na mão. E ele falou assim: mas não é com esse cajado que eu vou vencer. É em nome do Senhor dos Exércitos. A paz vai voltar dentro da minha casa. Amém. Por causa do príncipe da paz. Aleluia. O meu filho vai encontrar o verdadeiro caminho da verdade. Sim, porque eu estou de joelhos, sim, porque eu estou clamando, mas é porque o príncipe da paz, Jeová Sabaoth, Amém, Senhor. o Senhor dos Exércitos, ele vai entrar nesse mundo. É isso que faz toda a diferença. Davi, ele simplesmente abriu a porta da batalha para dizer assim: Jeová Sabaoth, toma conta dessa batalha. Nós não damos conta de enfrentar Golias, mas o Senhor é todo poderoso. E é incrível que a pedra que Davi jogou, ela foi frontal. E quando você recebe um impacto frontal, normalmente você cai atrás. Golias caiu como? Como? Para frente. Para frente. Para que todos saibam que não foi a pedra de Davi, mas foi porque
Deus derrubou Amém. esse gigante pelo seu próprio poder. Aquilo que Deus faz é diferente do que aquilo que o homem pode fazer. Feche seus olhos, por favor. Senhor, no nome de Jesus, eu quero, Senhor, primeiramente apresentar diante do Senhor o meu coração, a minha vida, o coração dos meus irmãos, a vida dos meus irmãos, e clamar a Ti, Senhor, para que o Senhor possa vir ao nosso encontro. O Senhor conhece a realidade, o Senhor conhece as situações, o Senhor conhece se existe afronta, o Senhor conhece se existe perseguição, o Senhor conhece a realidade de cada um, o Senhor conhece, Senhor, o estado de cada coração, o Senhor conhece se as pessoas estão com medo de lutar a batalha, se as pessoas já desistiram de lutar a batalha, de enfrentar esse gigante. Pai querido, eu peço que forças do alto venham sobre as nossas vidas, assim como veio sobre a vida de Davi, para que ele pudesse com ousadia se levantar, para lutar, enfrentar esse gigante e vencer. Pai amado, eu quero declarar no nome de Jesus que nós devemos nos levantar para lutar em Teu nome, e o Senhor nos dará vitória, e essa situação irá ser resolvida, Pai. Nós não temos entendimento e discernimento de tudo aquilo que pode acontecer, mas se o Senhor agir, se o Senhor trabalhar nas nossas vidas, eu sei, meu Deus, que no nome de Jesus o Senhor irá fazer coisas grandes, Pai, na autoridade que há no nome de Jesus. O gigante, Senhor, da timidez. Muitas vezes as pessoas, ó Pai, não conseguem avançar por causa da timidez. Esse gigante que atrapalha, esse gigante que impede, Senhor, o avanço, nós te pedimos agora, Senhor, retira, Senhor. Que essa pessoa possa vencer esse gigante, que essa pessoa possa vencer esse limite, Pai, na autoridade que há no nome de Jesus. Frustrações, ó Deus, que aconteceram e que se tornaram gigantes para poder avançar, para poder alcançar um futuro. Pai querido, traz restauração sobre as nossas vidas. Nós queremos nessa manhã pedir a Tua graça para que esses gigantes possam sair do nosso caminho, para que nós possamos vencê-los através do nome de Cristo e seguir essa jornada que o Senhor tem preparado para que o reino venha a ser estabelecido nas nossas vidas. Abençoa a casa dos meus irmãos, abençoa cada vida, e é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. O povo de Deus diz amém. Então a nossa pessoa que está do seu lado.